Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Triunfo. Vamos aqui para mais uma aula do nosso curso de funções de uma variável. E na aula de hoje nós vamos mudar o nosso foco e nos voltarmos agora às integrais, tudo bem? Então na aula de hoje nós vamos ver uma introdução às integrais, explicando bem o problema da área, de onde surge a integral, né? Se vocês se lembrarem, nas nossas aulas de limites, logo no início, eu falei que os limites ajudavam a resolver dois tipos de problemas, né? Que eram os problemas da reta tangente e os problemas da área. Agora que nós vamos entrar em integrais, nós vamos começar a trabalhar com os problemas de área, tudo bem? Eu vou explicar direitinho o problema da área quando eu for falar de soma de Riemann, mas isso eu vou falar mais para frente quando nós formos entrar em integral definida, tudo bem? Agora eu vou dar uma explicada um pouquinho mais geral para vocês entenderem o que é que vocês estão fazendo quando vocês estão integrando, ok? Então, basicamente, imaginem o seguinte: a gente, como eu disse lá na nossa aula de limites, a gente, para calcular a área sobre uma curva, a gente não consegue fazer isso, não tem uma fórmula, porque é irregular, né? Pode ser um polinômio qualquer aqui, por exemplo. E aí, o que um matemático chamado Riemann pensou? Imaginem aqui que eu tenho um quadradinho aqui, um retângulozinho, ok? E eu venho formando retângulozinhos aqui, ok? Eu venho, faço retângulozinhos, eu vou fazendo retângulozinhos, a ideia é que eles tivessem a mesma base, tudo bem? Eu vou fazendo retângulozinhos. O que ele pensou? Retângulos eu sei calcular, porque é base vezes altura, tudo bem? E ele reparou no seguinte, olha. Quando eu calculo a área de todos os retângulos que eu consigo construir embaixo dessa minha figura, formada aqui pela minha f de x e pelo meu eixo x, nesse caso, eu vou ter, quando eu somo tudo isso, uma área aproximada dessa minha função. Tudo bem? Por que uma área aproximada? Porque se vocês repararem, aqui ficou espaço sobrando. Em compensação, aqui saiu, aqui saiu, aqui sobrou, aqui sobrou. A ideia é mais ou menos essa. Como vai ter retângulozinho que vai estar acima da função, retângulozinho que vai estar um pouquinho abaixo da minha função, eu tenho mais ou menos uma compensação. E o que ele percebeu? Conforme eu vou deixando esses retângulozinhos mais finos, eu vou diminuindo esse meu erro, tudo bem? E aí é que entra aquela história dos limites, porque ele vai fazer a soma das áreas desses retângulos quando a minha base, ou seja, o meu ΔX, porque aqui eu estou no eixo x, correto? Então eu posso chamar aqui esse ponto de x1, esse ponto de x2, de x3, x4, x5, x6 e por aí vai. Então meu ΔX, por exemplo, aqui, de x1 até x2, ou de x2 até x3, ou de x3 até x4, porque a ideia é que eles tenham que ter uma base igual, né? Eu que não desenho muito bem. A ideia é o seguinte: eu vou calcular essa minha área quando o meu ΔX tender a zero. Ou seja, o meu retângulo é tão fininho que ele vai ser praticamente uma linha. Aí eu diminuo completamente o meu erro, né? Eu deixo ele tão insignificante que eu posso dizer que eu vou estar calculando com uma certa exatidão aqui a minha área sob essa curva, sendo ela a curva completa ou então delimitada, né? Porque eu posso vir aqui, por exemplo, e dizer que eu quero integrar apenas do ponto A até o ponto B, tudo bem? Eu posso dar esse exemplo aqui. Eu não quero saber a área total que essa função aqui vai formar. Eu quero saber só desse ponto A até esse ponto B, essa figura aqui que está sendo formada, tudo bem? Aí é uma coisa que eu posso fazer também. Isso tudo eu vou explicar bem direitinho como é que vai surgir quando eu for falar de Riemann, e vocês vão entender a pé como que surge a simbologia da integral, né? A forma, como é que funciona. Mas eu vou mostrar aqui a cara dela já, para vocês já se familiarizarem, porque a gente vai usar ela para estudar as integrais indefinidas antes de chegar nas definidas, que é quando eu finalmente vou falar de Riemann, tudo bem? Então vamos lá, a integral, só para dar um último aviso, só para vocês entenderem, eu falei que a base era o meu ΔX, né? E qual que é a minha altura? Se vocês forem ver, quando o nosso ΔX for tender a zero, ele vai ser praticamente uma linhazinha, né? O nosso retângulo. O que vai acontecer? A minha base vai ser o meu ΔX tendendo a zero. E aqui em cima onde ele bater, é o nosso f de x no valor que eu achar que eu estiver usando aqui. Então, se eu estiver usando aqui um x de n, aqui vai ser o meu f de n, entendeu? A altura, então, vai ser a f relacionada ao ponto que eu estou pegando aqui de x, tudo bem? Mas então, vamos lá. Como que vai ser a cara das nossas integrais?
elas vão ter mais ou menos essa cara aqui, ó. É como se fosse um S compridinho, tudo bem? De uma f qualquer, com uma constante de derivação, né? É o que a gente chama de variável, na verdade, uma variável de integração. Constante não, aqui é o que a gente chama de variável de integração. Por quê? Eu poderia estar integrando, na verdade, um fy dy, um fz dz. O que acontece? Muitas vezes a gente pode ter uma integral de uma f de xy dx, por exemplo. Então eu tenho duas variáveis dentro da minha integração, mas eu estou integrando em função de x. O que acontece nesse caso? Eu vou considerar o y como uma constante. Eu vou tratar como uma constante nessa situação, tudo bem? E aí, para continuar aqui na nossa simbologia, o que vai acontecer? Em alguns casos, quando nós delimitamos a área, quando eu não quero saber como um todo, mas desse ponto A até esse ponto B, por exemplo, o que eu digo? Eu digo que eu estou integrando, aí eu coloco aqui do meu ponto A até meu ponto B. Então, eu coloco aqui os dois pontos que eu vou chamar de limites de integração, tudo bem? Então, é o meu limite de integração aqui inicial e o meu limite de integração final, ok? E outra coisa que é importante é que muitas vezes nós chamamos a integral de antiderivada ou então de antidiferenciação. Por que isso? A integral é o oposto da nossa derivada. E o que vai acontecer então? Dizendo isso, o que eu posso dizer? Se eu tiver uma situação assim, integral dx, o que eu posso fazer aqui? Ora, se eu acabei de dizer que uma é oposta à outra, o que acontece em casos como esse? Basicamente, eu estou cortando aqui a integral com a derivada e fica o meu x, tudo bem? Isso é importante vocês terem noção para nosso prosseguimento no curso. Então, a integral nada mais é do que a antiderivada. Se você entendeu bem os conceitos de derivada, se você sabe derivar uma função, você consegue identificar a função que você achou, de que função ela veio derivada. E para você integrar essa função, você tem que fazer o processo inverso, tudo bem? Eu vou explicar isso melhor nas próximas aulas, mas então fica aí uma dica importante. Para vocês entenderem bem a integral, é importante que vocês tenham fixado bem o conceito de derivadas, tudo bem, pessoal? Então, para dúvidas, sugestões, críticas, observações, acessem o link do formulário na descrição do vídeo. Até a próxima!